Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Eu estou aqui para a gente iniciar a nossa primeira aula da nossa série de cálculos do desconto do INSS 2024. Ano passado eu fiz essa série, deu super bom. Esse ano eu fiz um vídeo ali no início do ano, trazendo para vocês a tabela do INSS 2024 e perguntei naquele vídeo se vocês queriam que eu gravasse, regravasse essa série atualizada, ensinando vocês a metodologia do cálculo progressivo, ensinando vocês a montar aquela tabela com a parcela a deduzir, que não é uma tabela oficial, e trazendo também alguns exemplos de cálculo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vai aparecer aqui na tela para vocês, o pessoal da edição vai colocar, que vocês colocaram ali que sim, vocês queriam que eu gravasse essa série novamente. Então, eu estou aqui para a gente fazer. Esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai entender como é que funciona o cálculo progressivo. Na série passada, eu fiz no Flipchart, que está aí. Trouxe para vocês o Flipchart, fui desenvolvendo. Aí, nessa série, a gente vai fazer no Excel, tá, pessoal? Para a gente tentar ser mais rápido. Não tive tempo de montar o Flipchart para a gente fazer as aulas, mas a gente vai fazer no Excel e aí a ideia vai ser a mesma. Então, a gente vai fazer, como eu falei, essa aula aqui, ensinando você a entender melhor como é que funciona esse cálculo progressivo. Até 2020, até fevereiro de 2020, a gente tinha uma metodologia de cálculo. Você tinha ali o salário de contribuição, você pegava, olhava na tabela, verificava em qual faixa que esse salário estava e você aplicava o percentual daquela faixa. Antes nós tínhamos 3 faixas. Agora é diferente, agora a gente tem 4 faixas, tá, de percentuais de alíquotas que podem ser aplicadas, só que a metodologia é progressiva. Então, conforme a pessoa vai ganhando mais, sobre cada faixa que excede, né, sobre o valor que é referente a cada faixa, é que se aplica o percentual, ou seja, o cálculo progressivo. E aí também, ao final do cálculo progressivo, a gente precisa encontrar a alíquota efetiva, ou seja, que você aplicando essa alíquota sobre a base de cálculo, você vai encontrar exatamente o valor do desconto do INSS, tá bom? Então, acompanha todos os episódios aqui do canal. Esse aqui é o nosso primeiro episódio, que eu tenho certeza que ao final você vai entender melhor como é que funciona esse cálculo. Comenta, compartilha, porque tudo isso apoia a geração de conteúdo. Então, seja bem-vindo à nossa série Cálculo do Desconto do INSS 2024. Então, bora começar a nossa série. Ó, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Como eu falei, eu preparei um Excel aqui. A gente vai o quê? A gente vai montar a lógica do desconto progressivo, tá bom? Eu falei para vocês, não sei se vai aparecer aí, provavelmente sim. Antes, até 2020, era de um jeito, né? Então, até fevereiro era assim, ó, você pegava o salário, verificava em qual faixa que ele se enquadrava e aplicava o percentual daquela faixa. Então, só tínhamos 3 faixas só. Agora nós temos 4, certo? Então, a metodologia mudou, agora o desconto é progressivo. Então, bora voltar para o nosso Excel aqui. Essa aqui é a tabela de 2024. Ela veio ali pela portaria. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Então, essa aqui é a tabela de 2024. Ela veio pela portaria interministerial número 2, ali de janeiro de 24. Então, é a contribuição de segurados empregados, empregado doméstico, trabalhador avulso, sobre a remuneração que ele recebe, tá? Então, de acordo com as faixas, nós temos 4 faixas. Esse aqui é uma legenda que eu coloquei de faixa, tá bom, pessoal? Não tem isso aqui na tabela, tá? Deixa eu só destacar aqui, é só para a gente, para entender aqui o raciocínio. Deixa eu marcar aqui. Então, sobre cada faixa, eu aplico o percentual, ou seja, quem ganha até um salário mínimo contribui com 7,5%. Se a pessoa ganha um pouquinho mais, aquilo que excede, aí eu vou aplicando os percentuais, respeitando o limite, esse limite aqui, que é de 7.786,02, tá? Esse aqui é o teto do salário de contribuição. Se a pessoa ganha mais que isso, não pode ser feito desconto sobre o que excede, tá bom? Não pode ser feito desconto do empregado, é limitado a esse valor, de 7.786,02. Esse é o teto do salário de contribuição, tá? Então, sobre cada faixa, eu aplico o percentual respectivo. Então, para a gente entender o cálculo progressivo, eu criei essa outra tabela que está aqui na nossa lateral, que ela vai nos ajudar a entender melhor, tá? Então, qual é o primeiro passo para eu entender o cálculo progressivo? Primeiro, eu preciso encontrar a diferença de valor entre faixas, tá? Ou seja, eu começo lá do 0 até 7.786,02. Então, sobre cada diferença de faixa, eu aplico o percentual. Então, sobre a faixa 1,
De 0 a 1.412, eu continuo, né, com o valor de 1.412, ou seja, não tem diferença nenhuma, é exatamente esse valor. Então, eu vou colocar ele aqui, tá bom? Então, sobre essa faixa, eu vou aplicar qual percentual? O percentual de 7,5%. Então, a alíquota progressiva, eu vou botar aqui igual e vou buscar ela aqui, ó, 7,5%, tá? Beleza? Ok? Depois a gente vai aqui no valor que vai ser descontado, tá bom? Então, quem ganha até R$ 1.412 contribui com 7,5%. Então, eu posso fazer uma regrinha aqui. Então, 1.412 vezes, tá? Aí eu só sei as fórmulas básicas do Excel, tá, pessoal? Então, aqui, ó. 1.412 vezes 7,5%, eu tenho 105,90, tá? Aqui, pessoal, já quero chamar a atenção para vocês. Eu tenho duas colunas aqui, certo? Por que que eu tenho duas colunas aqui? Porque lá no E-Social, nos sistemas que fazem cálculo, ele não se aplica aos cálculos as regras de arredondamento, tá? Eu considero até a segunda casa decimal. Então, aqui eu não aplico regra de arredondamento, então o valor do desconto do INSS eu considero até a segunda casa decimal, vai ser esse mesmo, tá? 105,90. É esse aqui que interessa para a gente, tá bom? Esse valor aqui, deixa eu até destacar ele que vai interessar para nós. Então, todo mundo que ganha até um salário mínimo contribui na faixa de 7,5%, e o valor do desconto ali é 105,90, o valor que vai ser descontado desse trabalhador. Agora, se ele ganha um pouco mais, então sobre essa diferença da próxima faixa, eu vou aplicar o próximo percentual. Então agora eu preciso encontrar a diferença da segunda faixa. Como é que eu encontro a diferença da segunda faixa? Eu tenho que pegar o valor da faixa anterior e diminuir do valor da faixa seguinte, ou seja, eu tenho que pegar esse valor aqui e diminuir desse, né? Que é basicamente o que ele vai dizer aqui, ó, de 1.412,01, ou seja, né, aqui era o limite. Então, 1.412,01 até 2.666,68, eu tenho que aplicar 9%. Então, eu tenho que achar essa diferença. Então, eu vou pegar esse e diminuir desse aqui, certo? Eu vou encontrar o valor da segunda faixa, o valor da diferença da segunda faixa. Sobre esse valor, então, eu aplico 9%. Então, eu vou encontrar agora o valor do desconto. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer vezes esse outro aqui, certo? Aí eu encontrei ali um valor, ó, com 4 casas decimais. Lembra que eu falei para vocês? Eu não posso aqui aplicar regras de arredondamento, então eu tenho que considerar até a segunda casa. Então, o valor do desconto do INSS sobre a segunda faixa é 112,92, beleza? É esse o valor do desconto, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse hoje um trabalhador que recebesse 2.666,68, o total do desconto dele ia ser 218,82, é o que está aparecendo aqui, tá bom? Ele está somando aqui, vocês podem ver. Deixa eu botar isso aqui em vermelho, para vocês ficarem atentos, certo? É o total do desconto. Então, bora lá, bora continuar? Vai comentando aí se você não está inscrito no canal. Se inscreve no canal, vocês sabem que a sua inscrição é para a geração de conteúdo, tá? Vamos lá. Agora eu preciso encontrar a diferença da terceira faixa. Como é que eu faço isso? Eu pego o limite da terceira faixa, que está aqui, ó, o limite da terceira faixa e diminuo com o limite da segunda. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse valor de 4.000,03 menos, né, o valor da anterior, 2.666,68. Encontrei a diferença da terceira faixa, certo? Então, sobre essa diferença, eu tenho que aplicar o quê? O percentual de 12%. Deixa eu pegar ele aqui de novo. E aí, eu vou aplicar a mesma regra, né? Ou seja, sobre essa diferença, o desconto ele só pode ser de 12%. Tá? Então, eu vou pegar esse cara aqui, vezes fórmulas básicas aí do Excel, e encontro o valor de 160,002. Já deve ter até mais casas aqui, tá? Mas lembre-se, eu sempre considero até a segunda casa decimal, sem arredondamento, então é truncado mesmo ali, então fica 160,00, tá? Esse é o valor do desconto da terceira faixa, tá bom? Vocês estão entendendo como é que funciona, então, o cálculo progressivo? Conforme a pessoa vai ganhando mais, sobre aquilo que excede para a próxima faixa, se aplica o percentual, né, de acordo com a tabela, tá? Isso aqui é diferente do que era aplicado antes, tá bom?
Então, falta agora para a gente encontrar o valor da diferença da última faixa, porque nós temos um limite até quando nós podemos descontar, tá bom? Como é que eu encontro, então, o valor da última faixa? Então, usando a nossa regrinha, eu pego o valor aqui final e diminuo da faixa anterior, beleza? E eu encontro o valor aqui de 3.785,99. Sobre esse valor, eu tenho que aplicar os 14%, certo? Então, sobre esse excedente aqui da quarta faixa, sobre essa diferença, eu aplico 14% e eu vou encontrar o valor do desconto aí, praticamente agora no online, o Excel faz a fórmula sozinho aí, tá vendo? Ó, encontrei o valor aí, ó, de 530,0386. Lembrando, eu não posso arredondar, então eu tenho que considerar até a segunda casa, então fica 530,03, beleza? Aí, pessoal, eu encontrei o valor que pode ser descontado sobre cada faixa de remuneração limitado ao teto. Por exemplo, se eu tenho um empregado que ganha R$ 10.000, eu só posso usar como base o valor de 7.786,02. E sobre a diferença de cada faixa, igual como a gente fez aqui, eu vou aplicar o percentual respectivo, tá? Então, se eu pegar e somar todas essas diferenças, eu vou encontrar exatamente esse valor que está aqui. Quer ver? Vamos aplicar a fórmula aqui. Fórmula de soma. Bora aplicar aqui. Pronto, ó, exatamente o mesmo valor, tá? Exatamente o mesmo valor é o valor de limite, ó, exatamente o mesmo que está aqui. Então, começa onde? Na primeira faixa começa em 1.412 e até o limite, né? Que é onde eu posso fazer o desconto. Então, aqui eu coloquei duas situações, ó. Limite do salário de contribuição é exatamente esse campo que está aqui. Então, eu vou colocar igual a esse campo, certo? E aqui embaixo é o limite do desconto. Então, para os segurados empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulso, eu só posso descontar até o limite, esse limite aqui, 908,85, tá? Esse que é o limite dos descontos, tá bom? Beleza? Deu para entender, pessoal? Então, sobre cada faixa da remuneração, sobre cada parte da remuneração, se aplica um percentual de forma progressiva. É claro que isso, os softwares de folha acabam automatizando o processo, né? Então, às vezes, a gente não vê como é que esses cálculos funcionam internamente, mas você precisa saber fazê-lo de maneira manual, né, para poder encontrar os valores e se esses valores estão corretos, se estão de acordo, tá? O cálculo ali, tá bom? Quero deixar aqui alguns pontos de alerta. Primeiro, é a questão da diferença de faixa, e vocês precisam saber essas diferenças de uma faixa para outra de remuneração. Isso facilita muito no processo de cálculo. Tem a tabela também com a parcela a deduzir, que é a nossa segunda aula, que vai ajudar bastante também esse processo de cálculo. E também sobre as questões de arredondamento. Muito cuidado. Vocês viram que, né, eu vim aqui e preservei apenas o valor até a segunda casa decimal, tá? Eu não apliquei as regras de arredondamento aqui, porque ele vai alterar no valor final do desconto. Isso, consequentemente, se você está enviando essa informação, por exemplo, para o E-Social, lá ele já vai apresentar diferenças, tá bom? Então, para a gente finalizar aqui a nossa primeira aula, é assim que funciona o cálculo de maneira progressiva. Sobre cada diferença de faixa salarial, você aplica o seu devido percentual, respeitando o limite de 7.786,02, então o limite de desconto que pode ser efetuado de um segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso é de 908,85, tá? Me diz aí agora o que você está achando da nossa primeira aula. Essa aqui é só a nossa primeira aula, tá, pessoal? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, mas eu quero seu feedback aqui na descrição. Eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo e ter essa interação com vocês, então comentem aí o que vocês acharam. Se for alguma dúvida, deixe aqui também. Eu queria que nas próximas aulas você fosse tentando reproduzir essas lógicas aí também, tá? Que eu acredito que vai ajudar você a entender bastante, de maneira prática, como é que funciona o cálculo do desconto do INSS em 2024, tá bom? E para a gente finalizar, não se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e convidar mais alguém do DP para acompanhar a nossa série aqui. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.